Alô, galera goiana! Alô, galera brasileira! Aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. A gente chega aqui com mais um guia da rodada. Desta vez, vamos falar da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, logo depois da nossa vinheta de abertura. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62. A gente vai analisar essa rodada que vai começar e ao meu lado para mais um capítulo, para mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ana Lívia Dias. Tudo bem com você, Ana? Tudo bem, Gerliezer? Tudo bem também. Um abraço para você, para todos que nos acompanham. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Estamos chegando no final, porém, na 13ª rodada, restando aí 6 jogos, esta rodada se torna crucial para muitos times. Tanto em termos de acesso, tem clássico, tem briga contra o rebaixamento. O campeonato segue movimentado, Gerli. Sem dúvida, o campeonato vai ficando muito bom. Chegamos na reta final e uma reta final que promete muitas, mas muitas emoções e a gente vai acompanhar todas elas para você aqui pelo Futebol 62, ou com você, né? Porque você também acaba acompanhando todas essas emoções. Vamos conferir agora quais são os jogos desta 33ª rodada. Daqui a pouco a gente entra nos pormenores de cada um deles. Vou colocar aqui na tela para vocês e vou listar aqui os 10 jogos. Amazonas e Novo Horizontino, Atlético Goianiense e Vila Nova, América e CRB, Remo e Atlético, Avaí, Criciúma, Operário e Volta Redonda, Coritiba e Atlético Paranaense, Botafogo e Cuiabá, Goiás e Chapecoense, Ferroviária e Paysandu. 10 jogos, 10, não exatamente 10 decisões, né, mas 10 jogos com importância para todas as equipes. Para você, Ana, quais são os principais jogos da 33ª rodada? Vamos lá, Julie. Com certeza, Coritiba e Atlético Paranaense, é, além do clássico, é um jogo de G4. Eu vou no clássico também, Atlético e Vila Nova. Não vale muita coisa, mas é um clássico. E vou pular Avaí e Criciúma para colocar Goiás e Chapecoense. Acho um jogo muito decisivo. Eu vou nesse Coritiba e Atlético, para mim é o principal jogo da rodada, pela rivalidade, pelo que vale. Vou em Goiás e Chapecoense, um duelo direto pelo G4. Quem vencer estará no G4 ao final da rodada. E vou nesse Avaí e Criciúma, que também é um jogo muito interessante de se acompanhar e que vale muito. E agora, Ana, do outro lado, né, nós falamos aí dos principais, entre os 20 times, né, desta rodada, para você, quem é o maior favorito? Maior favorito, Gerli, esse aqui tá me causando uma certa dúvida no que votar, justamente pela quantidade de clássico. O clássico é perigoso, então eu vou tentar fugir e colocar o Remo enfrentando o Atlético. Aí eu também vou no Remo, para mim o Remo é o maior favorito dessa rodada, o Remo que enfrenta o Atlético lá no Mangueirão, o Atlético com vários desfalques, jogadores suspensos. E Zebra, onde é que você projeta assim, onde é que não vai te surpreender tanto se aparecer uma zebra nessa rodada? Eita, é que eu tô com medo da torcida do Goiás querer me pegar, achar a minha residência, Gerlê, mas eu considero que o Curitiba é favorito. Porém, não tenho. Não seria uma surpresa o Atlético Paranaense acabar vencendo. Então, é o jogo com uma provável zebra. Eu quero ir numa bem grandona, assim, do tamanho de um elefante, de uma girafa. Eu vou no Amazonas contra o Novo Horizontino. O Amazonas já Nossa, surpreendeu o Criciúma. Acho que o Amazonas pode também surpreender a equipe do Novo Horizontino. Agora a gente vai conferir aqui, amigo torcedor, as classificações, né? As mais diversas classificações que a gente sempre gosta de trazer para vocês. Essa aqui é a classificação geral.
O G4 tem Curitiba 56, Criciúma 53, Novo Horizontino 53, Goiás 52. Naqueles que nós chamamos de perseguidores do G4. Em quinta, Chapecoense 51, sexto, Remo 51, em sétimo, Atlético Paranaense 49, em oitavo, o Cuiabá 49. Aqueles ali mais pro meio da tabela, o CRB em nono 47, Atlético 10º 45, Avaí 11º 44, Vila Nova 12º 43, Operário 13º 39. Aqueles que fogem do Z4, América 14º 37, Atlético 15º 37, Ferroviário 16º, Ferroviária 16ª 37. E na zona do rebaixamento, Volta Redonda em 17º 34, Botafogo 18º 33, Amazonas 19º 31 e o Paysandu em 20º com 26 pontos. Vamos agora conferir a classificação nas últimas 5 rodadas, ok, torcedor? Essa é a classificação das últimas 5 rodadas. O time que mais pontuou. Ué, por que não tá indo? Tá meio devagar aqui. Agora foi. O Remo foi o time que mais pontuou nas últimas 5 rodadas, 12 pontos. Novo Horizontino, Chapecoense e CRB fizeram 10. Depois tem Curitiba, Cuiabá, o Atlético e o Vila Nova somaram 7. Estão lá na 12ª e 13ª colocação. O Goiás é o 16º. Tá uma trupe de time ali com 14. É o Paysandu, Amazonas, Botafogo e Goiás, com apenas 4 pontos nas últimas 5 rodadas. O Operário foi quem menos pontuou, 3 pontos. Agora vamos conferir nas últimas 10 rodadas. Aí está para você, o Atlético Paranaense, o time que mais somou pontos, 22, Criciúma 20, Atlético Goianiense 18, depois vem Remo, Novo Horizontino e Cuiabá com 17. O Goiás aparece em 14º ao lado de Botafogo e Avaí com 11, e o Vila Nova aparece em 17º ao lado do Amazonas com 10 pontos. Ou seja, os goianos, Goiás e Vila, estão entre os piores neste recorte de 10 pontos, melhor que pouca gente. Só o Paysandu, a Ferroviária ali é que estão abaixo deles neste recorte. Vamos conferir agora a classificação como mandante aqui de todas as rodadas, ok? A classificação como mandante é essa aqui. O CRB e o Cuiabá são os melhores mandantes, 35. Aí você tem Novo Horizontino com 32, Criciúma e Curitiba 32. O Atlético é sexto ao lado do Goiás, os dois com 31. O Vila é 10º, 29. Nono, né, ao lado do Avaí. Os piores mandantes, Botafogo 21, Ferroviária 19, Atlético 17 e o Paysandu 12 pontos. E como visitante, vamos à classificação como visitante, Curitiba é o melhor, 24, Atlético Paranaense é o segundo, 23, Remo é o terceiro, 23. O Goiás aparece na quarta colocação, ao lado de Chapecoense e Criciúma com 21 pontos. O Vila é 11º, ao lado do Paysandu e do Cuiabá com 14, também do Atlético. Vila, Paysandu, Cuiabá e Atlético somaram 14 pontos. Os piores visitantes, temos ali o América, o Amazonas e o Volta Redonda, as equipes que menos pontuaram fora de casa. Alguma coisa nesses dados te chamou a atenção, Ana? Ele chama a atenção a recuperação do Remo com a saída do técnico Antônio Oliveira e a chegada do Guto, um técnico que estava praticamente vendido na Série B, poucos acreditavam e vai mostrando seu potencial no Remo. Achei um detalhe interessante. E também, nesses últimos recortes, a dupla, né, de Curitiba, os paranaenses vão muito bem e mostra a força dos dois que podem complicar buscando 2 vagas no G4. Exatamente. E o Goiás também que piorou em todos os rankings, né? O Goiás que chegou a ser o líder geral, líder mandante, líder visitante. Hoje ele não é líder em nenhuma das categorias, pelo contrário, né? Quando a gente faz aqueles recortes de 5, de 10 rodadas, em todas elas o Goiás muito mal posicionado. Agora vamos conferir as principais estatísticas do campeonato. O melhor ataque aliás, vamos trazer aqui os jogos primeiro, 320 jogos, 712 gols, a média de 2,23 por jogo. O Atlético Paranaense, melhor ataque, 45. Curitiba, melhor defesa, 21 gols sofridos. Eles se enfrentam nessa rodada, né? O jogo do melhor ataque contra a melhor defesa. A maior goleada, Avaí 5-0 no Botafogo. Maior invencibilidade no campeonato, Chapecoense 10 jogos. Maior invencibilidade
sequência de vitórias no campeonato, Atlético Paranaense com 7. Maior sequência de derrotas, ó, o Paysandu alcançou o Vila, Ana. Paysandu e Vila, 5 derrotas. E a maior sequência sem vitórias no campeonato, o Paysandu, 11 jogos. Neste momento, rivalidade também. A maior invencibilidade atual é do Vila, 5 jogos sem perder. E a maior sequência sem vitórias é do Goiás, 5 jogos sem vencer. Então, tem aí para todos os gostos as nossas estatísticas. Agora nós vamos entrar na rodada, fazendo jogo a jogo para você, torcedor. Começamos aqui pelo jogo de número 1 desta rodada, partida que abre a rodada amanhã, né, nessa sexta-feira, no Carlos Amit, Amazonas e Novo Horizontino, às 20 horas. Eu já coloquei o Amazonas como uma possível zebra, né? Então é porque eu considero o Novo Horizontino favorito. Discorda ou concorda? Eu considero o Novo Horizontino favorito. Acho que bem favorito. Você foi numa zebra muito grande, Gerli. Se você acerta Foi. essa, vai acertar sozinho o bolão. O Novo Horizontino tem mais time, é mais equilibrado, então vou no Novo Horizontino. Vamos ao segundo jogo da rodada, já para deixar quente. Sábado, 16 horas no Antônio Ascioli, Atlético e Vila Nova. Tem favorito, Ana? Eu não vejo favorito, um jogo muito equilibrado. Mas talvez pelo momento, por jogar em casa, um leve, pequeno, uma agulha de favoritismo para o Atlético. Eu vou dar um favoritismo um pouquinho maior ao Atlético do que uma agulha, né? Eu vou dar um palito ali a mais para o Atlético, colocar o Atlético também. Acho que o Atlético tem um leve favoritismo sobre o Vila nesse jogo lá no Ascioli. Terceiro jogo da rodada, América e CRB, esse jogo no sábado também, 18h30, na Arena Independência. Bom, eu acho esse aqui um jogo muito equilibrado, sabe, Ana? Para mim é um jogo muito equilibrado e precisa ver como é que o CRB vai encarar a vida da agora para frente, né? Se ele não acredita no acesso, se já vai dar aquele relaxamento, mas a princípio eu trato como um jogo equilibrado, Ana. Também trato com jogo como jogo equilibrado e jogo de duas equipes que nós podemos esperar qualquer coisa, muito ou nada. Então eu não consigo dar um palpite. Exatamente. Este aqui, nós dois classificamos o Remo como o maior favorito da rodada contra o Atlético. Jogo sábado, às 20h30, lá no Mangueirão. Então, se a gente considera o Remo o maior favorito, consideramos, claro, o Remo favorito. O quarto jogo, quinto jogo, né? Clássico catarinense, domingo, 16 horas na ressacada, Avaí e Criciúma. Tem favorito, Ana? Nossa, esse aí é difícil. Havaí complicou a vida do Atlético na Arena da Baixada, mas o Criciúma já vem de resultados ruins, é um clássico. Eu não consigo ver um favorito, Gerli, um jogo duro. Também vou pôr um jogo equilibrado, projeto um jogo equilibrado, esse lá da ressacada, muita rivalidade, né, em campo. Vou levar por esse lado também. Vamos agora ao sexto jogo da rodada, no domingo, 16 horas, no Germano Krieger, Operário e Volta Redonda. Eu, eu vou no Operário, sabe, Ana? Apesar do Volta Redonda ter surpreendido o Atlético, feito 3-0 no Atlético, mas ainda assim, jogando dentro de casa, eu vejo o Operário com mais chances de vencer. Também vejo o Operário com mais chances. O Volta Redonda ele não vai engatar duas vitórias consecutivas, na minha opinião. É uma situação improvável. Vamos ao sétimo jogo da rodada, jogo tranquilo para a gente analisar aqui, ó, domingo, 18h30, no Couto Pereira, Curitiba e Atlético Paranaense. Eu não vejo o Curitiba como favorito, sabe, Ana? Mesmo jogando dentro de casa, para mim é um jogo muito equilibrado mesmo, vale muito para as duas equipes, claro, não é ficando em cima do muro não, mas eu não vejo favorito nesse jogo. E você? Eu vejo o Curitiba como favorito. Pelas duas últimas atuações do Atlético, jogou muito abaixo, vai entrar pressionado na casa do rival e o ambiente estará propício para o Curitiba. Então, eu dou um leve também, um palito de favoritismo para o Curitiba. Oitavo jogo da rodada, esse é domingo, 18h30, lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Botafogo e Cuiabá. E aí, Ana, tem favorito?
Tem o Cuiabá. Eu considero, mesmo jogando fora de casa, o Cuiabá com mais chances de vencer, Gerli. Eu também dou um leve favoritismo ao Cuiabá. O time do Botafogo, de vez em quando, ele surpreende, né? Mas não costuma ser consecutivamente. Vou dar esse leve favoritismo ao Cuiabá. Nono jogo, esse no domingo, 20h30, na Serrinha, em Goiânia, Goiás e Chapecoense. Tem favorito, Ana? Nossa, esse vai ser um jogo muito difícil, Gerli. Eu não consigo também colocar um favorito. É um Eu também Goiás não dou. novo, Pode concluir. não, um Goiás novo com Fábio Carille, mas é uma Chapecoense que também ela oscila. Por isso, eu considero aí, eu vou ficar em cima do muro. O Goiás vem num recorte muito ruim, né? Das equipes da parte de cima é a de pior rendimento nesse momento, até quase pior rendimento que os de baixo também. E a Chapecoense é esse time realmente, como você citou, que oscila, perde alguns pontos que você imagina que não vai perder, então também trato esse jogo, esse duelo alviverde, como um jogo equilibrado. E fechando a rodada, o 10º jogo, esse vai ser na segunda-feira, 19 horas, lá na Fonte Luminosa, a Ferroviária enfrentando o Paysandu. Para mim, a Ferroviária é favorita porque o Paysandu já largou o campeonato, Ana. Mas Sandu já largou o campeonato. Parece até que o Márcio Fernandes se emocionou falando sobre essa queda de rendimento, já uma possível queda virtual. A Ferroviária favorita. Então está aí, torcedor. E você, torcedor, pode ficar à vontade para você também dar os seus palpites. A gente só brinca sempre aqui com vocês, dá o palpite antes do jogo, tá? Porque depois da cobra morta não adianta pisar para tirar a foto, não. Tem que dar o palpite antes do jogo, concordando com a gente, discordando. Às vezes os torcedores entram, né? Até torcedores de outros estados, e lá, de jeito nenhum. Um dia eu falei que o Criciúma era favorito contra o Operário, lá em Ponta Grossa. Aí vem um torcedor do Operário, de jeito nenhum, jamais o Criciúma vai ser favorito contra o Operário aqui. E isso faz parte, né? É muito bom essa situação. Então, fica à vontade, concordando, discordando, a gente só brinca. Manda a mensagem antes do jogo. Depois passa, vocês erraram, vocês acertaram. Não, então erra ou acerta antes do jogo. Depois que passou, a gente consegue vir aqui facilmente falar todos os resultados, inclusive com placar e ordem dos gols, né? Então, a graça é a gente falar antes. Mas chegamos à conclusão de mais uma guia da rodada. E no ano que vem nós vamos fazer guia de rodada de muita coisa, viu? Da Série A, da Série B, da Série C, Campeonato Goiano, Copa Centro-Oeste, Copa Verde e por aí vai. Mas, por enquanto, o que a gente está tendo mesmo aqui é o Campeonato Brasileiro da Série B. Um abração para você, Ana. Foi muito bom ter você em mais essa edição do Guia da Rodada. Um abraço, Gerli. Foi um prazer. É um prazer sempre estar por aqui. Vamos buscar o melhor aproveitamento dessa vez. Eu não conferi os nossos palpites da última rodada, mas acho que fomos bem. Agradamos os professores. E agora, aguardar a conclusão dessa Eu acho que a rodada. gente pode. Exatamente, eu acho que a gente pode até criar uma tabela, né, Ana? A gente põe lá as carinhas lá, os nossos avatares que o, Sim. que o Flávio Targino fez pra gente, a gente põe jogo a jogo depois que passar, e onde acertou e onde errou. E para você, torcedor, um abraço, muito obrigado sempre pela audiência, fiquem todos muito bem, somos muito agradecidos por essa maciça audiência que vocês dão pra gente. Até a nossa próxima oportunidade.